Olá, meus amados e minhas amadas. Vamos falar sobre a divulgação do livro numa editora comercial. A divulgação, ela existe com foco na escola. Então compreenda que se você está publicando um livro por uma editora comercial, o mundo escolar vai ser o cenário no qual o seu livro vai circular. Então, assim, claro, eu estou falando de editoras que vendem para as escolas, dessas que eu conheço, a Moderna, a FTD, a Ática, a Companhia das Letras. Dificilmente a gente vai ter uma situação no qual uma editora, pelo menos eu não conheço, né? Pode ser que tenha, uma editora não vá vender o livro para as escolas. Então eu quero mostrar para vocês como é que funciona esse sistema da chegada do livro na mão do professor, que na verdade não é o professor, né? Quem que vai levar esse livro, muitas vezes ou é o bibliotecário ou o coordenador pedagógico. O professor pode dar o empurrão inicial. Essas editoras grandes, elas possuem equipes de venda própria, ou seja, uma editora como a Editora Moderna, a Editora FTD, Editora do Brasil, eles possuem funcionários, né? Às vezes contratados por CLT ou não sei, mas são funcionários da editora, usam um crachazinho da editora, com carro próprio, que estão no Brasil inteiro visitando escolas, passando os lançamentos. Às vezes a editora tem uma equipe só de literatura, né? Ou seja, estes vendedoras, eles chamam às vezes até de consultores, eles vão falar só dos livros de literatura. Outras vezes, o que é mais comum, não. Eles vão falar tanto dos livros didáticos. O que são livros didáticos? Aqueles livros, tem ciências, tem matemática, tem geografia, tem história. Então eles são vendedores, no fundo eles querem vender livro. Então eles falam dos livros didáticos e dos livros de literatura. Pela experiência que eu tenho, um livro de literatura, o livro de literatura rende financeiramente muito menos para a editora. Porque o livro didático, primeiro, todos os alunos compram. Então você pega uma escola particular, estou falando do exemplo de uma escola particular. Essa escola tem 500 alunos, e esses 500 alunos, eles entraram no programa, eles aprovaram um texto, aprovaram um livro didático da editora tal. Todos os alunos vão comprar. Não vão comprar um livro, vão comprar o livro de matemática, de geografia, de história, o caderno de atividades. Então essas editoras grandes possuem projetos que atendem a escola inteira. Então o foco das editoras, pelo menos ao meu ver, o foco financeiro, a energia toda que elas colocam é no livro didático. E a literatura vem junto, certo? A literatura, ela está encaminhada. Então a gente entende que este nosso livro, quando você tem uma equipe de literatura específica, como a Moderna já teve, como a FTD tem, como a Paulus tem, né? Porque a Paulus, no caso da Paulus, a Paulus não tem livros didáticos para vender. Tem livros religiosos, mas, por exemplo, a Moderna, a FTD, a Ática, eles têm livros didáticos também. Então a equipe deles é muito capilar. E eles têm divulgadores tanto para escolas particulares como para escolas públicas. Então esse pessoal, para vocês terem uma ideia, a escola fechou que vai usar, por exemplo, livros da editora Ática no ano seguinte. Isso é novembro, eles já escolheram, beleza? Então essa escola vai usar a Ática no ano seguinte. Em março do ano em que essa escola está usando a Ática, o pessoal de outras editoras e o próprio pessoal da Ática, de livro didático, vai tentar também entrar com o seu material. Então muitas vezes um divulgador de uma editora vai ficar trabalhando aquela escola 1 ano, 6 meses, para que em setembro ou outubro desse ano a escola dê o ok e fale, não, agora a gente vai trabalhar com o livro da Editora do Brasil, por exemplo. Então não tem mais o livro da Ática, aí o pessoal da Ática fica chateado, enfim, é essa concorrência que muitas vezes acaba sendo até saudável, porque dá opções pedagógicas muito interessantes. Então a literatura, nesse caso, ela fica meio diluída.
Porque o professor ama a literatura. Mas, falando em ponto de número, se o livro didático todo mundo compra, quando sai em lista, se vocês procurarem na internet, lista de adoção de livro, lista de adoção do colégio tal, procura na tua escola. Lista de compra de livro do colégio tal, procura o maior colégio particular da tua escola, do ano de 2021, você vai ver lá. Os pais compraram aqueles livros, os didáticos, e os de literatura. Por exemplo, se eu tenho numa escola 500 alunos compram material didático. E se 500 alunos para cada um for indicado 2 livros, você não vai ter 1000 livros vendidos. Por quê? No caso de literatura, nem todo mundo compra o livro novo. Nem todo mundo compra o livro. Então é muito comum, a pessoa vai comprar um livro meu, sei lá, O Cachorro do Menino. Ela põe na internet, custa 45 novo, ela compra por 22. Um usado por 18, ou a própria escola tem feira de troca. Então a quantidade de livros que sai numa lista, então por exemplo, colégio tal tem 300 alunos, leram o livro do César, vão comprar o livro Anel da Tartaruga, 300. Muito dificilmente realmente serão vendidos 300 livros ali. Eu já cheguei a ver a situação que teve na lista, a editora me mandou 800 livros meus, 600 livros meus, chegando lá tinha 40, 50. Efetivamente eu assinei 40 livros. Em outro vídeo eu vou falar sobre o custo das apresentações em escola com adoção. Isso é muito interessante também, vou falar mais sobre esse tema. Então, no didático, 100 alunos, 100 livros. No livro de literatura, 100 alunos, interrogação. Se é um lançamento, 100 alunos, 80 livros, talvez, para lançamento, 90 livros, porque a escola não pode obrigar o aluno a comprar literatura. Algumas escolas têm uma coisa muito interessante, tem um colégio aqui na Zona Leste de São Paulo, o colégio coloca na mensalidade já um livro de literatura por mês. Então é um trabalho muito interessante. Então esses divulgadores vão às escolas falar do teu livro. Se você lançou o livro agora, em 2020, por exemplo, né? 2020 você lançou o livro. 2021, o seu livro já não é mais lançamento. Então os divulgadores não vão falar mais tanto do teu livro, vão falar de outros livros. 2022, o teu livro já não é mais lançamento, há 2 anos. Então ele vai ficando esquecido. Ou esse livro pega, ou ele vai ficar esquecido. E alguém perguntou para mim assim, se meu livro não vender nada? Aí por isso que a editora vai selecionar a dedo o livro escolhido. Eles não vão fazer qualquer tipo de projeto. Por isso que a gente vai falar no outro vídeo também, que o seu projeto pedagógico, o seu projeto literário tem que ser extraordinário. Tem que ser, gente. Tem que ser extraordinário, senão ele não vai entrar. A gente vai ter um vídeo também sobre isso. E o caminho que esse divulgador vai fazer para entregar o livro, ele vai entregar para um bibliotecário, para o coordenador pedagógico ou para o professor de literatura. E pode acontecer, dependendo, se a editora é muito grande, e não raro acontece, o divulgador não conhecer teu livro, porque ele não leu o livro. Ele leu simplesmente o livro no catálogo ou na convenção, fizeram a apresentação do livro. Então, aí entra a figura do autor. Porque eu vi que muitos de vocês falaram assim, né, as pessoas pensam, ai, mas eu quero que a editora faça tudo. A editora vai divulgar. Eu não vou pagar nada, a editora divulga, eu vou ficar na minha casa esperando a ligação da escola, a ligação da editora e o dinheiro cai na minha conta. Trim, trim. Não é bem assim, gente. Nós, como autores, lembra, é um projeto de parceria. A gente também divulga. Se vocês observarem as minhas redes sociais, até antes da pandemia, a minha rede social, as minhas redes sociais, era totalmente institucional. Eu não vendia absolutamente nada. Vocês não vão encontrar eu vendendo alguma coisa antes da pandemia, de 2020. Exceto alguns cursos que eu fazia de prosperidade, aí eu fazia alguns encontros e eu oferecia, mas de literatura, nada. Eu simplesmente fazia vídeos de conteúdo, fazia vídeos sobre os livros, criava momentos de reflexão, né, mostrando o livro. Por quê?
Porque o meu interesse era que o professor me visse na rede social, que interessante esse livro aqui, eu posso trabalhar tal coisa. E aí a gente vai ver também o vídeo do projeto pedagógico, muito legal. Nesse livro eu posso trabalhar tal coisa, aí quantas e quantas vezes o professor que me viu divulgando o livro no YouTube, no Facebook, no Instagram, falou para a coordenação da escola e falou, olha, esse livro é legal, vamos ver. A escola aprovou o livro e o livro foi adotado. Né? Ou eu fui dar uma palestra por conta do livro. Eu me lembro, gente, eu fui uma vez numa cidade, eu não sabia, uma cidade que não tinha adoção nada. A escola me contratou para uma palestra, com esse livro aqui, O Cachorro do Menino. A escola me contratou para uma palestra, eu ia dar um encontro com as crianças, me pagaram, era uma escola pública da prefeitura, a prefeitura pagou, era uma cidade de 2.000 habitantes, minúscula, no interior de São Paulo, nem me lembro a região. Aí eu perguntei para o pessoal como é que eles tinham me conhecido. Aí falaram que por meio desse livro aqui. Ou seja, este livro que eu escrevi há muitos anos me levou a um colégio e para isso eu ganhei um cachê para conversar com as crianças, ganhei um cachê para dar oficina para os professores, vendi meus livros para os professores na oficina que eu dei à noite, ou seja, o livro ele te abre portas imensas, vocês não fazem ideia. O que é isso? Vocês não fazem ideia. Então eu torço, se Deus quiser isso, vocês trabalharem para isso, possam ter essa experiência que é maravilhosa. O livro te leva a lugares onde você nunca imaginou. Te leva fisicamente, né, para você ir dar palestra, um encontro com os alunos, ou te leva, ou o livro vai. Né, ele tem um alcance extraordinário. Talvez seja essa a grande diferença entre fazer a autopublicação, no qual você tem um controle de tudo, tá bom, você ganha mais, beleza. Né? Mas talvez se eu não tivesse esse livro pela Moderna, eu não teria ganho aquele cachê para 2 ou 3 apresentações, certo? E quantas vezes isso não aconteceu? Então a divulgação, pessoal, ela é da editora, só que os divulgadores da editora têm 200.000 livros para divulgar. 200.000 é exagero, né? Modo de dizer. Então vai da tua parte, se você quer se organizar como um escritor de literatura infantil, como uma escritora de literatura infantil, você se organiza para também fazer a divulgação. O que significa fazer live, conversa, o que é outra história de visita escolar. Que aí tem um vídeo de visita escolar, né? Eu vou contar a minha experiência de visita escolar, que não tem a ver com divulgar o livro nas escolas de graça. É uma coisa você fazer o trabalho institucional, observe minhas redes sociais, talvez vocês me tenham como uma referência. Eu nunca vendi nada, eu só fiz vídeos de conteúdo dos temas dos meus livros. Aí entrou a pandemia, eu criei os cursos online, e aí eu estou vendendo os cursos online, simplesmente porque eu não tive a possibilidade de dar mais palestra. Mas a minha agenda, para vocês terem uma ideia, de visita escolar, era de março a novembro, gente. Em média, 60 escolas por ano. Às vezes 40, às vezes 80, sei lá, mas eu cheguei a fazer uma conta mais ou menos assim, 60 escolas por ano. É muita escola. No Brasil inteiro. Então, assim, o alcance de tudo isso é muito grande, se você publicar o livro por uma editora comercial. As editoras comerciais menores, por exemplo, a Panda Books e outras, por exemplo, eu tenho um livro na Panda, eles não têm muitos divulgadores, assim, eles têm às vezes um que fica na editora, mas eles têm distribuidores. O que são distribuidores? Quando você vai numa cidade pequena, por exemplo, a Editora Moderna tinha, nem sei se tem hoje, uma sede, uma filial em Ribeirão Preto. Essa filial de Ribeirão Preto distribuía e fazia o atendimento nas escolas da região, Ribeirão Preto, Araraquara, toda aquela região aqui no interior de São Paulo. Se é uma editora menor, ela não tem filial em lugar nenhum, às vezes tem 1 ou 2 filiais e acabou, né? Então uma editora local como a Panda Books, por exemplo, eu tenho um livro lá, muito legal. Eles têm distribuidores, são na verdade livrarias grandes, né, de atacado, por isso que chama distribuidor, e estes distribuidores atendem várias editoras pequenas, então você tem o vendedor que vai para a rua, ou a vendedora, ele vai levar Panda e a editora Abacate, por exemplo. Então esse cara, ele vai falar de 2 ou 3 editoras, certo? Uma vez eu fui com um rapaz desse aí, eu não sei, não me lembro que editora que era de uma editora pequena. Ele falou assim, brincando, ser divulgador
da Moderna, da FTD, da Somos, que é a AT, que é fácil. É difícil você chegar numa escola e falar, olha, eu sou divulgador da editora tal, uma editora que não tem tanto nome. Porque é fato, quando você fala no mundo escolar e falar assim, FTD, Companhia das Letras, gera um peso, isso aí abre portas para o divulgador sentar-se à mesa com o corpo docente, com o bibliotecário, e oferecer os seus produtos, oferecer os seus livros, porque essas pessoas ganham, de certo modo, uma comissão, né? Tem o nome que for, tem um sistema de remuneração que for, mas é uma venda, eles querem vender, tem as metas lá para cumprir. Então, às vezes, resumindo, editora grande tem o pessoal próprio, e em locais muito afastados, por exemplo, pegar lá no interiorzão de São Paulo, onde não tem filial, é um distribuidor. Então, por exemplo, existem distribuidores aqui muito grandes em São José do Rio Preto. São livrarias, né, que têm uma rede de distribuição que atendem várias editoras, inclusive as grandes. Por quê? Porque essas editoras grandes não têm sede lá. Então, por exemplo, é o funcionário dessa distribuidora que vai levar o teu livro para as escolas. Mas, por outro lado, isso é o meu modo de ver, pessoal, a tua energia para divulgar é muito importante. Você também precisa se colocar a serviço na divulgação. Colocar a serviço da divulgação não significa necessariamente fazer visita escolar gratuita. Vejam o vídeo Visita Escolar, no qual eu vou falar bastante sobre isso. Divulgar, talvez em algum momento você possa fazer, mas divulgar o livro significa você também contar do teu livro. Por isso que você não pode ter muita pressa e ansiedade para publicar o livro. Porque o livro vai te acompanhar. Se é o teu objetivo ter uma carreira literária, o livro vai te acompanhar. Por 10 anos, por 15 anos, por 20 anos. Então, sossega o facho. Eu consegui isso? Definitivamente não. Eu sou uma pessoa super ansiosa, eu quero que saia logo, né? Tenho ficado um pouco menos aflito com relação a tudo isso. Mas tenha prazer em falar do teu livro, certo? Olha que bacana, né? O que eu fiz e como ficou bonito. É um cuidado que a gente precisa ter. Então a divulgação vem dos dois lados. Nas escolas particulares. Nas escolas públicas existem os programas de governo. Os programas de governo que vocês mesmos, né, muitos são meus alunos, já receberam livros meus por programas de governo. Então existe um programa que a editora preencheu um edital maluco, com 200 exigências, a editora fez esse edital foi aprovado e aí tem várias opções, né? O professor às vezes escolhe qual livro ele quer comprar, então, por exemplo, quando sai o PNLD, às vezes saem esses programas do Ministério da Educação, eu mando mensagem para todos os meus professores da minha rede, falando, ó pessoal, meu livro tal foi aprovado nesse programa. Aí o professor, que legal, então eu posso ter o livro do César aqui. Ele vai lá, conversa com os professores, vamos votar no livro do César. Alguns outros programas, o próprio governo, seja municipal ou estadual, ele já apresenta os livros prontos, certo? Então são essas possibilidades que eu vejo de divulgação do livro infantil. Venda de livraria, gente, existe, mas é muito pouco. O nosso negócio aqui é venda para escolas, sejam elas públicas ou privadas. Fechou? Tá doendo muito ou tá indo bem?